E aqui ficou um espaço que eu queimo as peças do forno. E a garagem ela é compartilhada com mais uma extensão do ateliê. Esse é o forno que eu queimo as peças a 1000 graus. Logo chega um outro forno que eu vou queimar a 1300 graus. Porque ela envolve o estudo do desenho. Você tem que ter uma noção de engenharia para fazer a construção, para aquilo se sustentar em pé. Né? A confecção daquele trabalho, né? Que material utilizar, como dar forma àquele trabalho. A mensagem que você quer passar ali num trabalho estático é bem desafiador, né? E depois a parte da pintura, que é uma outra forma de passar a mensagem, de acessar o observador, de criar conexão com o observador, transformando aquela escultura em algum outro material, né? Ou não, né? Já desenvolvendo ele naquele material que você deseja. Então a escultura para mim é uma das formas de expressão plena, sabe? Muito plena, muito completa, assim. E tem que se pensar no design dela também. Sim. A arquitetura dela, sim, né? Sim, é isso mesmo. E, por exemplo, se for uma escultura em cerâmica, eu preciso transformar aquele barro, aquele material mole, em cerâmica, um material rígido. Então, precisa de um processo de queima, para isso precisa de um forno. Então eu vou queimar. Mas para queimar essa peça a 1000 graus, a 900 graus, eu tenho que ter esse forno próprio, e esse forno tem uma limitação de tamanho, né? Então eu tenho que desenvolver aquele trabalho até determinado tamanho, ou então fracionar ele em várias partes para depois ter um resultado final. Para você ver como é que é, né? Às vezes as pessoas que são mais leigas nesse assunto, como eu, por exemplo, a gente acha que é uma coisa simples, mas tem todo um pormenor, né? Tem todo um antes disso, para se chegar ao produto final, né? Passa-se como um escritor também, né? Sim. Passa por todo o processo criativo, que é a parte de pesquisa, incubação, distanciamento, né? Para vir o grande boom, a ideia e depois a execução. Eu diria que tem ainda outras etapas aqui nesse processo, mas de uma forma resumida, Sim. né? E principalmente quando o artista ele se dedica a um determinado projeto. Então, para entregar algo com profundidade, com relevância. Hoje, se você visita a galeria, você vai ver vários trabalhos de vários projetos diferentes. Então, às vezes eu faço uma expografia com determinados trabalhos, contemplando todo o espaço com aquela série, com aquele projeto, né? Os 2 últimos, que foi a série Desenhos do Fogo e a série Dentro de Mim. Então eu tinha várias obras no acervo, que aqui mais de 100 trabalhos que ficam em exposição, e também no estaleiro. Então dá para fazer essa expografia, mas vai acontecendo assim, eu vou encontrando destino para aqueles trabalhos, eles vão encontrando um larzinho para eles, e aí depois eu monto como está hoje a galeria, com trabalhos de várias fases diferentes. E é até legal, porque fica tipo uma retrospectiva, sabe, do trabalho. Justamente uma das perguntas que eu ia lhe fazer. Cada obra aqui representa uma fase, uma etapa da sua vida, um momento da sua vida diferente? Sim, exatamente. E eu olho para as obras, talvez, assim, para uma pessoa, vou levar assim, a fotografia é uma forma de expressão artística, né? Quando você olha para uma foto, você consegue, às vezes uma foto de família, você se transporta para aquele lugar, né? Você lembra às vezes até do cheiro, das emoções. Um elemento de nostalgia mesmo? E quando eu olho para uma obra, eu consigo me transportar para aquela norma daquele período. E o artista, ele representa o que ele é, o que ele vive, né? O que ele sente, né? E aí eu sinto. Quando eu olho para aquele trabalho, eu sinto que eu vivia naquele período. Então, eu tenho ali a vitrine, por exemplo, ela tem trabalhos do ano de 2001. Uma delícia. Né? Sabemos que artistas, no geral, e nas mais diferentes manifestações de arte, seja a música, seja
a própria arte plástica, né? Ou pintura, o desenho, a escrita, a composição de uma música são expressões de arte. Porém, as expressões são distintas, né? Porque cada uma cumpre um papel assim artístico, vamos dizer. Mas uma pergunta que eu sempre quis fazer para um artista plástico: o que um artista plástico, quando ele está compondo a sua obra, o que ele sente? Quais são as emoções que evocam nele? Nossa, que interessante, né? Assim, eu sempre achei bonito e comento muito sobre essa transversalidade na arte, né? Uma forma de expressão, às vezes conversando com outra forma, né? Você citou é, artes plásticas, tem artes Artes cênicas, né? Tem cênicas, a verdade, literatura, a literatura. fotografia, né? Todas A são artes, mas, música, a né, dança, são né? singulares em seus É. pormenores. E aí, deixa eu entender tua pergunta. Você perguntou assim, o que eu sinto. É. O que um artista, por exemplo, vamos falar de artes plásticas, que é o seu segmento Ah, propriamente dito. O que você sente enquanto você está fazendo a composição das suas obras? O que você sente enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mulher? O que evoca e ebulha em você? nossa, que máximo. É, a minha última exposição, vou citar. Ele perguntou o que eu sinto, né? A minha última exposição, eu passei por um incêndio devastador em 2023 e o incêndio ele consumiu 70% do prédio, perdi mais de 45 obras.